Boa noite, estamos iniciando o nosso programa APLB na TV e no rádio, né? Agradecendo desde já a todos vocês que participam, que nos assistem. Esse programa foi feito exclusivamente com todo carinho para você, que faz parte da categoria da APLB Sindicato e todos aqueles que fazem parte também da importância que é a educação para a sua vida, que é educador. Mas, neste momento, eu quero dizer a todos vocês que hoje, 25 de maio de 2023, nós estamos de volta com o nosso programa, com o ilustre aqui, diretor da regional da APLB Sindicato, Litorânea Norte de Entre Rios, Cassiano Benevide, e desde já agradecendo aqui esse momento e a sua participação. Passa aí suas considerações iniciais. Senhor Cassiano Benevide, meu colega, meu amigo responsável aí. Obrigado, minha companheira Lourdes. Saudações a todos os companheiros, todas as companheiras que vão assistir. Eu espero poder estar satisfazendo as curiosidades e tirando as dúvidas. Então, nosso tema hoje é um tema bastante, vamos dizer assim, extenso, mas a gente vai fazer um recorte, porque falar da PLB é algo muito grande e a pessoa do Cassiano Benevide vai trazer um pouco do resumo da eleição da PLB que tivemos agora recentemente, tanto da Delegacia Litorânea Norte de Entre Rios, como também da Executiva. Ontem saiu o resultado da Executiva, não foi, senhor Cassiano Benevide? Então, Lourdes, companheiros e companheiras, particularmente nós estávamos receosos com o resultado dessas eleições, devido à perpetração de algumas campanhas contra a entidade, contra a diretoria executiva estadual. Muitas fake news, muitas conversas inverídicas, informações falsas estão sendo divulgadas no seio da categoria, e esta categoria ansiosa está acreditando e colocando muitas expectativas nessas conversas falaciosas. E quando elas não acontecem, e não acontecerão, aí elas se revoltam e, ao invés de descontar em quem está criando essas falácias, ela vem para a diretoria do sindicato. Então nós estávamos receosos que isso pudesse ter uma interferência extremamente negativa, porque eleição sindical é um momento de fortalecimento da entidade. É um momento em que o associado participa ativamente de uma escolha que vai determinar como vai ser a política sindical de enfrentamento às dificuldades pelos próximos 4 anos. Então, inicialmente, nós tínhamos conhecimento de que uma chapa adversária já estava pronta, mas não sabemos por que essa chapa ela não foi registrada, né? Não solicitaram o registro de candidatura dessa chapa. Isso eu estou dizendo a nível executivo, né? A nível estadual. A diretoria executiva estadual. Não sabemos por que essa chapa não foi inscrita. E aí nós temos alguns grupos que fazem oposição à PLB Sindicato que começaram a fazer uma campanha de desfiliação, de não comparecimento, né? De abstenção da votação no caso. Então, vendo que a categoria estava assim, extremamente aborrecida, principalmente os aposentados, aborrecidos com o governo do estado pelo reajuste muito baixo de 4%, pelo reajuste da alíquota de contribuição do Planserve. Então, nós achávamos que isso traria uma consequência extremamente negativa. Particularmente, nós estamos trabalhando, você sabe, Lourdes, nós estamos trabalhando nessa eleição desde outubro do ano passado, porque a eleição não é o dia da votação. Exato. A eleição, ela começa num processo muito anterior,
né, na discussão com o corpo jurídico da legislação, da aprovação no Conselho Geral da PLB dessa legislação que vai Queria que o reger senhor a falasse entidade. até um pouco sobre isso. Porque os nossos colegas, a maioria dos colegas, não lê, né, o estatuto da entidade, não, muitas das vezes não quer ler, porque todo mundo hoje tem acesso à informação. Mas é importante que as pessoas tenham conhecimento para poder se posicionar, direcionar suas falas e não fazer algo que se prejudique ou que prejudique a entidade de forma errônea. E essa formatação da eleição, por exemplo, como acontece a eleição tanto da executiva como da diretoria, é uma polêmica. No sentido de que aqueles colegas que realmente, por algum motivo, não quer que permaneça os diretores atuais, que já têm uma chapa formada, que já fazem parte da diretoria, muitas das vezes, né? Eles se posicionam criticando essa forma como a eleição acontece. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e esclarecesse. Pois é, Lourdes, justamente. Como eu disse antes, a eleição ela não começa no dia da eleição. O dia da eleição é o ápice da eleição, mas o trabalho ele começa 5, 6 meses antes, né? Então, no nosso congresso, nós fizemos uma série de alterações que a categoria modificou alguma coisa e aprovou. Então, antes dessa eleição, como acontecia a renovação de diretoria? Em um ano, tinha a eleição para a executiva estadual e no ano subsequente, tinha a eleição para as delegacias e núcleos, que nossa entidade ela é organizada administrativamente em 18 regiões, né, da Bahia, que nós chamamos de regionais. Isso. E essas regionais, elas são organizadas em delegacias sindicais. As delegacias sindicais, elas são compostas por 4 núcleos em diante, 4, 5, 6, 7 núcleos, a depender da distribuição geográfica ali da delegacia. Aqui a nossa regional Litoral Norte, ela tem 4 delegacias. Quantas cidades? São 19 cidades, são 4 delegacias, 19 cidades, e a nossa organização, a nossa aprovação do regimento, feita lá no Congresso, ela determinou que as eleições elas não seriam uma chapa única, executiva e delegacias sindicais, mas que as duas eleições estariam no mesmo período. Então, no mesmo período, aí de 2, 3 meses, tem que acontecer em todo o estado da Bahia a renovação da diretoria, tanto da executiva estadual quanto das delegacias e núcleos. E aí a opção de cada delegacia fazer no mesmo dia da diretoria executiva estadual ou em data subsequente. Isso. Aqui nós tivemos 3 das delegacias fizeram no mesmo dia da diretoria executiva estadual, que foi 15 e 16 de maio. E a delegacia aqui, né, Litorânea Norte, ela fez dia 22 e 23 passado. Isso. Por que isso aconteceu? Porque dentro da composição da delegacia, nós temos um membro da chapa que também faz parte da diretoria executiva estadual, que é o companheiro Joaci, que é coordenador do município de Conde. Beijo para você, Joaci, com certeza ele está nos assistindo. E a nossa entidade, ela não permite que na mesma eleição um candidato concorra a 2 cargos. Como Joaci é suplente da diretoria regional do Litoral Norte e também diretor lá do núcleo de Conde, não poderia ocorrer na mesma eleição a votação para ele, para suplente e também para diretor da delegacia. Por isso, a eleição da Litorânea Norte foi feita em dia diferente dos outros núcleos e delegacias aqui da regional que resolveram fazer no dia 15 e 16 de maio. E é muito importante, Lourdes, explicar o seguinte.
Inclusive, eu conversei com algumas companheiras aqui de Entre Rios, lá no grupo, que questionaram eleição de chapa única. Não é eleição de chapa única. Foi eleição com a chapa 1. Porque quando diz eleição de chapa única, quer pressupor que não pode ter outra eleição. E pode. É só obedecer aos critérios, só obedecer aos critérios estatutários, regimentais e legais e inscrever a chapa e concorrer sem problema nenhum. A questão é que aqui e em diversos outros núcleos e delegacias do estado da Bahia não teve chapa concorrente. Ninguém quis formar uma chapa para concorrer. Então, não é eleição de chapa única, foi eleição com a chapa 1. Bem colocado. Né? E detalhe, como você disse, Lourdes, a nossa entidade sindical ela atende ao princípio da unicidade sindical. Ou seja, precisa, na organização administrativa, você ter representantes em todos os núcleos e delegacias, formar uma chapa única, que de fato é uma chapa única, para o grupo que administrar a delegacia inteira. Participando do mesmo grupo, mesmo com algumas divergências, existe coesão e coerência dentro desse grupo, rumando para um caminho, uma fala uníssona, um caminho só, um jeito de defender, uma forma de trabalhar. Imagina você se um núcleo tivesse uma orientação sindical diferente, o outro núcleo já tivesse outra orientação sindical. Mais diferente aí. Mais diferente. Como seria a convergência desse trabalho? E a entidade, ela é uma entidade gigantesca, extremamente poderosa, que cresceu muito nos últimos 15 anos, 15, 18, 20 anos, cresceu muito e vem passando por um processo de organização da luta. A entidade ela vem se organizando para compor seu próprio tamanho, sua própria estrutura, que conseguiu adquirir nesses últimos 20 anos. Então, nós não podemos vacilar na defesa do direito da nossa categoria, perdendo tempo com disputas, brigas, desavenças e inimizades internas. Até porque eu acredito e penso que nós estamos ali com o mesmo objetivo, né? Buscar o melhor para a categoria. Então, não é uma chapa que vai se formar no sentido de ser uma chapa que não seja adversário. É só adversário, né? Mas o plano, a maneira como se busca os direitos, elas precisam ser embasadas no mesmo pensamento da filosofia da PLB. Exatamente. Então, se meu colega quer colocar uma chapa, ele não pode me ter como inimigo, ele é apenas adversário. Tanto é que eu quero até usar esse momento para esclarecer que a Delegacia Litorânea Norte Entre Rios, ela iniciou no momento que eu fui convidada lá na minha primeira gestão, que agora estou indo para a terceira gestão, a professora Eneda, parabéns, Eneda, aí, pelo trabalho que você, pelo seu legado, por tudo que você deixou, ela me convidou, eu coloquei pessoas que já estavam na chapa e coloquei pessoas novas. E de lá para cá nós inovamos. É interessante dizer que hoje eu tenho pessoas que foram eleitos recentemente, agora nessa eleição, dia 22, 23 de maio, que eram meus adversários lá atrás, que até tinham que faziam críticas, que faziam autocríticas. E hoje essas pessoas estão dentro da diretoria da PLB. Então, o que importa é buscar a conjuntura, né, política sindical, com a consciência e a responsabilidade de fazer o melhor para a categoria. E isso comprova, Lourdes, que você tem atuado num caminho convergente com a luta pelo direito dos trabalhadores aqui de Entre Rios e da Delegacia Litorânea Norte. Tanto é que seus adversários, eles vieram compor com você esta luta, né? Nós precisamos ter claro essa consciência de que os inimigos, eles não devem estar dentro da PLB Sindicato, nem dentro da diretoria, nem dentro da categoria. As críticas, elas são importantes desde que elas agreguem algum valor.
Sim. Fazer a crítica somente pelo ato de criticar, para ver a pessoa criticada denegrida, para derrubar, para diminuir a entidade, não é uma crítica, é um desserviço à nossa categoria. Quem faz isso está prestando um desserviço e fortalecendo aquelas pessoas que desejam prejudicar a categoria de alguma forma. Então, isso é uma situação que quem faz precisa repensar. Porque você querer um sindicato mais forte, mais atuante, não é você fazer uma campanha de desfiliação. Não é você fazer um boicote a uma assembleia, a uma greve, a uma votação, a um movimento da entidade. Não é você atacar, muitas vezes de forma obtusa, o diretor da entidade sindical, sem conhecimento de causa, né? Eu digo o seguinte, critique. A crítica, ela, quando vem para somar, ela é extremamente importante. Né? A crítica é necessária. A opinião divergente e o contraditório, ele é necessário. Mas nós precisamos ter também o amadurecimento de compreender. Se Lourdes faz parte de um grupo e o grupo criou uma chapa, quem está descontente com a formação dessa chapa, cria a sua. Então, a crítica geral, Lourdes, não só aqui em Entre Rios, não, mas em todos os núcleos, em outras delegacias. Porque eleição com uma chapa só não é democrático. Eleição é democrático. Quando se fala em eleição, já se traz o princípio constitucional da escolha do representante. E você pode escolher aquele representante ou não, você pode demonstrar o interesse naquele representante ou não, mesmo com a eleição com uma chapa só. Você pode votar na chapa, você pode deixar o voto em branco, você pode deixar o voto nulo. E pode validar o voto. E pode validar o voto. O nosso interesse, claro, é que todos validem os seus votos, porque isso é fortalecimento da entidade. Mas a participação em si, é tanto que o pessoal da Executiva Estadual nem gosta que eu fale isso, me repreenderam várias vezes, mas assim, todo associado ele precisa participar da eleição da entidade. Sim. Quem está prejudicando a entidade foi aquele que não votou. Mas aquele que votou na chapa, ou mesmo o que votou branco, ou que anulou o voto, ele fortaleceu a entidade, sob todos os aspectos. Quem prejudicou a entidade nessa eleição foi realmente quem fez a campanha e quem atendeu a campanha de não participar da eleição, de não votar. E aí a gente pede para que a pessoa repense essa atitude, porque você não pode ver ali uma vaca com um carrapato, aí você, para tirar o carrapato da vaca, você mata a vaca. Não, você tem que matar o carrapato. Então, você tem que resolver o problema. Questionar o problema. Não atacar a entidade, não atacar a diretoria. Porque estar na frente de um sindicato não é fácil não, gente. Não é essa desgraça que muita gente pregam aí, né, Lourdes? Que muitas pessoas falam. Não é esse mel todo também. Mas também não é o fel. Exatamente. É um trabalho, é duro, é um trabalho muito duro, é um trabalho muito árduo. Quem não tiver muito competência, sério. Quem não tiver compromisso, quem não tiver seriedade, não se estabelece. A categoria percebe, né, quem da diretoria tem compromisso, quem está trabalhando, quem está à frente, como é que funciona. Né? E eu ainda vejo, viu, Cassiano? Desculpa eu interromper. Eu vejo assim, existe uma diretoria, né? Uma diretoria como aqui na Delegacia Litorânea Norte, somos 10 que formam a diretoria com suplentes e atuantes. E eu vejo assim, se você está à frente daquela diretoria, independente de Entre Rios, em qualquer local, os diretores acompanham. Todos que estão ali acompanham. Ao final de um mandato, para ver a possibilidade se aquela chapa vai permanecer, muitos ficaram pelo caminho. Outros, por algum motivo, não puderam se fazer presente durante todo o processo e outros que ficaram do início até o final. E quando você faz um resumo disso tudo e você se apresenta, como, por exemplo, no meu caso, eu quero continuar, eu acredito que os colegas que estão na diretoria, eles vão se contrapor se ele achar que o seu trabalho não está sendo legal. E a importância também
dos colegas que estão ali em dizer, eu, por exemplo, não quero ou eu quero fazer parte da diretoria e ser o coordenador ou o diretor da delegacia. Porque tem muitos que não querem. Querem participar da chapa, contribuem com a luta, participa muito, mas para ficar na frente não quer. E muitos colegas lá da categoria não vê isso. Por isso que o que você colocou aqui da questão de votar é importante, e eu ainda digo mais, eu acho que é uma obrigação. Se você faz parte de uma instituição onde você é da categoria, quando tem uma assembleia que você está presente, você vota. Ou você valida o seu voto, ou você não é a favor da proposta ou daquela situação, ou você se abstém. Mas você não votou? Então, a gente precisa entender que, como eu digo todos os dias, a democracia existe, mas ela não é justa. Porque eu não votei em Bolsonaro, mas tive que aguentar ele 4 anos. Então, eu repito, é preciso se entender e compreender que a luta não é fácil. Mas, se você tem uma diretoria que lhe apoia para que você continue na luta como diretor, no meu caso ou em qualquer outro lugar, como a questão de Rui Oliveira, quantos mandatos Rui tem? Ele tem uma diretoria. Se a diretoria de Rui não gostasse do trabalho dele, claro que tem desavença, que tem crítica, que tem aquele momento que a gente lava a roupa suja, porque em todos os locais tem, eu acredito que tem também na executiva, mas se todos saíssem e dissessem que não queria Rui, Rui não teria uma diretoria para compor uma chapa. Para você ter uma noção, a APLB, como todas as entidades sindicais do Brasil, ela é uma entidade política. Eu não estou dizendo política partidária, apesar de ter ligações político-partidárias, mas é uma entidade política, política sindical, política social. E o companheiro Rui, ele é um ganho para a entidade, ele é até mal interpretado e desvalorizado pela categoria, no sentido de que ele não trabalha somente dentro da entidade, como ele tem uma relação política muito boa, então ele utiliza esses recursos para estar aí fazendo a manutenção do status político da entidade, mobilizando essas peças políticas para poder nós conseguirmos os objetivos. Porque assim, sentar na mesa com um prefeito não é fácil não. Ou você vai preparado ou perde. Sentar na mesa com um governador ou com agentes do governo do estado da Bahia também é extremamente complicado. Independente da questão político-partidária, que tem gente que diz, mas os partidos que apoiam o sindicato também são os partidos da base do governo, mas isso na hora da negociação não significa muita coisa não. Exatamente. E nós tanto temos divergência dentro da entidade, que ontem mesmo foi dia de lavar roupa suja, mas nós compreendemos que Rui Oliveira é um ganho também importante para a entidade, ele tem ainda muito gás, muita bagagem a oferecer, e é um companheiro extremamente importante e foi aclamado ontem para continuar como coordenador geral da entidade. E nós vamos trazer ele aqui para poder dar um pouco dessa contribuição aqui ao litoral, a todos vocês que estão nos assistindo, e falar um pouquinho sobre Rui, porque eu acho que Rui é uma peça fundamental na APLB Sindicato. Nós sabemos que nem Jesus agradou a todos, não vai ser Rui que vai agradar, mas eu acredito que o papel dele, ele mostrou no período da pandemia. Quem foi Rui? Quem foi a APLB no período da pandemia? Nós fomos o único sindicato que só voltou a trabalhar definitivamente com a vacina. E se nós não tivéssemos, naquele momento, um líder que realmente entendesse e tivesse, como ele dizia e diz, né, o que importa é a vida. Isso foi fundamental. Tanto é que, após esse momento, a APLB, se já era a representação da educação do estado da Bahia, passou a ser do mundo, do Brasil. Então, Rui, meu convite a você, vem aqui participar do programa APLB, no rádio e na TV, Entre Rios.
Em breve, a gente vai ver a possibilidade de trazer ele aqui. Nós vamos aos comerciais e voltaremos já já, dando continuidade no nosso segundo bloco, falando sobre um resumão da eleição da PLB, Sindicato da Executiva e também da Litorânea, Litoral Norte, Delegacia, ok? E regional. Sercom Contabilidade, excelência em serviços contábeis para melhor atender a sua empresa com os seguintes serviços: contabilidade consultiva, abertura de empresas, regularização fiscal, declaração de imposto de renda, com uma equipe altamente profissional e atendimento personalizado sob o comando dos contadores Ícaro Almeida e Adriano Cavalcante. Contate-nos pelo telefone 75-3420-2736. Sercom Contabilidade, Avenida Juraci Magalhães, no centro da cidade de Entre Rios, Bahia. Organizar as contas é tão mais fácil com Minhas Finanças. Como eles pensaram nisso? Como que a gente pode dar mais ferramentas para quem tá lá usando o app do bebê? Já sei. E se desse para organizar os gastos por categorias? Tipo, gasto com pizza? Isso! E ainda ver os extratos de todos os bancos num só lugar. Genial! A gente criou o Minhas Finanças para você descobrir como é fácil organizar sua vida. Descubra o Minhas Finanças no app do bebê. Estamos de volta com o nosso programa APLB no rádio e na TV, feito com todo carinho para você. E, como nós estávamos aqui no nosso primeiro bloco, entrevistando o nosso querido diretor da Regional, Cassiano Benevide, falando, né, sobre a importância da APLB, do processo eleitoral, vamos dar continuidade. E nesse segundo bloco ele vai falar como é difícil, né? Qual é o regimento, como é que a coisa acontece, se é fácil, se acontece em 2 dias, 3 dias, o tempo para a coisa se fazer, a questão também é que tudo isso tem que ser validado, existem alguns requisitos ou se faz de qualquer forma? Então, Lourdes, no sistema democrático de direito, nada é de qualquer forma. Quando se fala em sistema democrático de direitos, já se diz, é o estabelecimento do direito individual, coletivo, e como é uma democracia, o direito ele não é ilimitado. Eu tenho o direito de me expressar, mas eu não posso usar o meu direito de me expressar para atacar o direito do outro. Então, a democracia, ela pressupõe um conjunto de direitos regrados, direitos limitados. Você não pode fazer tudo o que quer. Né? De qualquer jeito. Ou melhor, até pode fazer o que quiser, mas vai estar sujeito às responsabilidades. Então, a nossa eleição, ela culminou aí nesses últimos dias 22 e 23, mas como eu disse no bloco anterior, ela começou antes de outubro do ano passado, com a análise das minutas da legislação eleitoral, para colocar para aprovação no Conselho Sindical da entidade, para que a comissão eleitoral geral, a principal, que é a que fica instalada em Salvador, ela analisasse e validasse aquele conjunto de regras eleitorais. Depois disso, nós abrimos o procedimento de
é organização de calendário. E todo esse processo ele foi feito e amplamente discutido. Você participou de algumas discussões, eu participei de quase todas. E o processo da eleição em si, ele foi deflagrado no dia 15 e 16 de março. Né? Então, nós tivemos aí Tem que dar publicidade, bastante né? trabalho. Todos os editais, eles foram publicados em jornais de grande circulação no estado. Foram amplamente divulgados aí para a categoria, nos murais das sedes das entidades, nos grupos aí passados pelo WhatsApp. Então, teve a publicidade regimental e legal. E nós passamos ao processo de formação de chapa. Claro, como você falou, existe uma discussão na chapa, pessoas podem vir compor com a chapa, pessoas entram, pessoas saem, pessoas mudam de cargo, né? E o que é essa comissão eleitoral, por exemplo? Tem gente que não entende o que é uma comissão eleitoral. Serve para quê? A comissão eleitoral é ela que determina todo o procedimento de como a eleição vai acontecer. Então, a diretoria executiva apresentou uma minuta de legislação. Essa comissão ela estudou, modificou o que achou que deveria modificar e aprovou. Essa comissão também determinou o período das eleições, que agora, como eu já falei também, as duas eleições dentro do sindicato, elas ocorrem no mesmo período. Podem ser em dias diferentes. Cada delegacia pode fazer em dia diferente de outra delegacia ou mesmo da regional, mas todas têm que acontecer naquele mesmo período que é determinado pela comissão eleitoral, que está terminando agora, salvo engano, 31 de maio. Isso. Né? Abriu em março e em 31 de maio encerra. Esse período é bom para quem não está contente, satisfeito com a forma como está sendo conduzida a política sindical e Entre Rios, na Bahia. Né? É bom que as pessoas compreendam. O período para se formar outra chapa não é um período de 10 dias. O período de 10 dias estabelecido no edital é para registro. O período de formação de uma chapa, por exemplo, contrária, uma chapa adversária ao atual grupo que coordena os trabalhos na Delegacia Litorânea Norte, já está aberto. Não é um período de 10 dias contando do edital. No edital é para você inscrever. É para você ler, estudar as regras eleitorais e dizer, minha chapa é essa aqui, com os candidatos, com os documentos, os cargos, tudo direitinho. O período para formação de chapa é de hoje até o próximo período eleitoral. Então, as pessoas que são adversárias, aquelas que não concordam, aquelas que dizem, Lourdes está vitaliciamente no cargo, vamos tirar ela. A oportunidade que vocês têm de formar a sua chapa já começou. Não é no período dos 10 dias. Os 10 dias é só registro. Né? Então, não adianta vir com essa desculpa, essa conversa de que a PLB esconde a eleição, de que a PLB esconde o edital. O edital publicado no jornal, ele é fixado na sede. E aí vocês podem ter, e vai ficar gravado, não é isso, Lourdes? Isso. Em 2027, no primeiro semestre, eu não vou dar data específica, porque eu não faço parte da comissão eleitoral e é ela que define. Mas, geralmente, no primeiro semestre do ano de 2027, vai ter eleição em todo o estado da Bahia para a PLB Sindicato. Então, você que está descontente com o professor Rui, forme sua chapa para 2027. Você que está descontente com a professora Lourdes, com o professor Cassiano, forme sua chapa para 2027. Né? Mas, assim, antes de formar sua chapa, apareça na luta. Vá colocar a cara no sol, chegue junto para contribuir, porque os adversários da eleição passou, acabou. Só tem uma luta. Se eu ganhar enquanto professor, vocês ganham. Verdade. Se eu ganhar enquanto trabalhador em educação, vocês ganham. E se eu perder, vocês perdem também. Porque o pessoal parece que esquece, Lourdes, que a nossa carreira
é a mesma carreira de todo professor. O pessoal de apoio são os nossos companheiros dessa batalha, né? E se eles perderem, o professor também perde. Com certeza. Eu perco também. Lourdes perde. Qualquer outro companheiro da diretoria de qualquer lugar do estado da Bahia também perde se os professores perderem. Eu queria Não também- tem privilégio pra gente. Eu queria que nesse momento, já que a gente está falando dessa parte importante, né, dessa formatação, eu acho importante também, Cassiano, você esclarecer sobre a questão de como eu formo minha chapa. Porque tem alguns colegas, né, que já até se pronunciaram, eu não sei se porque não leu o estatuto ou não tem o conhecimento, mas acredita que é para se colocar em uma assembleia os nomes lá e fazerem ali uma votação e aí depois cada um escolhe quem vai ser o diretor, o tesoureiro, o secretário. É dessa forma? Então, eu pergunto a vocês o seguinte. Quem hoje governa o estado da Bahia é o grupo do PT. Sim. Vocês viram o PT fazer alguma assembleia, alguma reunião para discutir quem seria o nome do governo do estado? Não teve. Quem governa hoje o estado de São Paulo, salvo engano, é do União Brasil. Vocês viram o grupo da União Brasil fazendo alguma reunião para discutir quem seria o nome apresentado para concorrer à eleição? Não, não teve, não tem. Não existe isso. Detalhe, vocês aí que estão falando, né, estão falando por ouvir cobranças justamente dessa oposição, né? Nesse sentido, mas os sindicatos, onde essa oposição coordena, não faz esse tipo de coisa. Lugar nenhum faz. Eleição é o seguinte, sabe que vai acontecer a eleição? Eu chamo as pessoas com quem eu tenho afinidade. É assim que é. Aqui no sindicato, qual é a minha orientação? Chame pessoas que vai ajudar você a trabalhar. Na luta. Gente de sua confiança, que sabe que não vai sacanear o trabalho e que vai ajudar você a lutar pelo direito dos trabalhadores. Não tem esse negócio de colocar para a Assembleia discutir. Não existe isso em lugar nenhum. Eu não tenho conhecimento de nenhuma entidade sindical, nenhuma associação, nenhuma entidade da organização da sociedade civil que faça esse tipo de discussão. Tanto é para o município como o estado, né? Município e estado é eleição da associação de moradores. Eu boto minha chapa, você bota a sua. É eleição do sindicato de servidores públicos municipais. Um grupo bota uma chapa, outro grupo bota outra chapa. Na PLB, nós que estamos comandando os trabalhos, nós organizamos nossa chapa. Detalhe, quando foi que a gente começou a falar de chapa no nosso grupo da PLB? Foi no meio do ano passado. Foi após o São João do ano passado, julho, agosto, por aí, que nós começamos a discutir a nossa chapa. Ora, pessoal, vamos deixar aqui de romantismo. Nesse espaço de luta, não cabe romantismo. Nós temos que ser objetivos, práticos. Quem não está contente com a forma de comando, pode fazer de duas formas para tentar mudar. Pode tentar somar para mudar, ou pode fazer o seu grupo, a sua chapa, e daqui a 4 anos concorrer. E daqui a 4 anos, eu vou fazer questão de pegar essa gravação e mandar para as pessoas que vão dizer, chapa, eleição de chapa única. Ou muitas pessoas que me perguntaram, por que não tem outra chapa? Ora, gente, pelo amor de Deus. Não tem outra chapa, porque o grupo adversário, o grupo opositor, ou não teve interesse de concorrer, ou não teve competência para se organizar. É simples. Exato. É simples. Então é o seguinte, a PLB Sindicato não é qualquer instituição. Rui Oliveira hoje é coordenador porque ele tem uma gama vasta de conhecimento
conhecimento pessoal, conhecimento político, conhecimento sindical, ele tem um traquejo, um manejo, uma tramitação no mundo político, no mundo sindical, que permite a ele ter sustentação para continuar coordenador geral da entidade. E detalhe, eu temi por essa eleição, mas graças a Deus, nós tivemos fácil mais de 90% dos votos. Muito bem. Assim como o Lourdes teve aqui uma votação expressivíssima, Vamos falar na estante, no Né? terceiro bloco. assim como outros companheiros tiveram uma votação muito grande, apesar da campanha de desfiliação, apesar da campanha de não votar, a campanha de destruir a única entidade que realmente luta pelo trabalhador em educação no estado da Bahia. A categoria mostrou que ela pode ter alguma divergência, ela pode e deve criticar algumas situações, mas acima de tudo ela está vendo que hoje o grupo que está trabalhando, está coordenando, é tanto que recolocou as pessoas de volta para que o trabalho continue. E não quer dizer que vai ser o mesmo, mas vai continuar. E para fechar esse bloco, eu queria que você falasse os cargos, né? Aí é diretor, quais são os cargos? Então, nós vamos terminar esse bloco com o Claciano falando que na regional, né, existe a delegacia, quantos compõem a delegacia, como também os núcleos e a questão dos cargos. Então, a nossa entidade, como eu já disse, ela é dividida em duas instâncias. Apesar de ser a mesma entidade, apesar de você, Lourdes, diretora da Delegacia Litorânea Norte, eu, diretor regional, nós não somos subalternos a Rui Oliveira. Sim. Nós temos o mesmo pé de igualdade dentro da diretoria. Verdade. É o mesmo patamar. A diferença é que Autonomia. a responsabilidade ela é diferente. As escalas de responsabilidade são diferentes, as escalas de atuação são diferentes, né? E quando a entidade ela Os níveis de descentralizou, embate são diferentes. isso, exatamente. Quando a entidade descentralizou ali o administrativo, o jurídico, o pedagógico, o financeiro, não é que os núcleos e delegacias não estão na convergência com a diretoria executiva estadual. Pelo contrário, é uma entidade só. Mas, como eu disse, a atuação ela é diferenciada. Eu tenho a obrigação de atuar aqui na Regional Litoral Norte, representando a diretoria executiva estadual. Aquilo que você disse, você é diretor da PLB em qualquer lugar do estado da Bahia. Em qualquer lugar da Bahia, do Brasil e do mundo, você é diretor da PLB. Não importa se eu estou em Entre Rios, se eu estou em Ilhéus, se eu estou em Itabuna, não importa onde eu esteja, eu sou diretor da entidade. Agora, a minha atuação é na Regional Litoral Norte. A atuação de Lourdes é na Delegacia Litorânea Norte. O que não quer dizer que nós não possamos ser requisitados pela entidade para atuar em outros lugares. Podemos sim, certo? E aí a organização da nossa entidade, a nível estadual, ela tem todas as diretorias, diretoria de administração, financeiro, patrimonial, diretoria administrativa, diretoria de imprensa, diretoria jurídica. Agora nós temos diretoria da igualdade racial, diretoria dos aposentados, diretoria previdenciária, né? Nas delegacias nós temos diretoria e vice-diretoria. Aí nós temos a tesouraria, uma secretaria geral e uma secretaria de assuntos intermunicipais, né? Que é a diretoria que cuida ali do contato, da formação com outros núcleos da delegacia, outras delegacias ou até outras entidades sindicais, outros órgãos, Isso. né? Cuida dessa parte. E nós temos também Suplentes. as suplências. E detalhe, viu, gente? Diz, mas suplente é igual a vice, é cargo morto. Dentro da nossa entidade não é não, viu? A pessoa que hoje é suplente pode ser diretor da delegacia amanhã. Certeza. Então,
até os suplentes têm um cargo de fundamental importância dentro da estrutura da entidade. E a resposta foi dada aqui Entre Rios. O professor Jefferson era suplente e agora, com a nova roupagem, com a nossa eleição que fizemos, e daqui a pouquinho, no nosso terceiro bloco, nós vamos dar o resultado, ele se inscreveu na chapa como vice-diretor. Vice-diretor. Então, isso para as diretorias das delegacias. Para as diretorias dos núcleos, que núcleo nós não chamamos de diretoria, nós chamamos de coordenação. Então, para a coordenação dos núcleos, nós temos aí o coordenador, o vice-coordenador e a sequência dos mesmos cargos: tesoureiro, secretário-geral, secretário intersindical e os vices, né? O secretário de Assuntos Jurídicos e os suplentes, né? Que, repito, tem a mesma importância. Hoje, eu sou o titular da diretoria do Regional Litoral Norte. Amanhã pode ser o companheiro Joaci, que é meu suplente. Por isso, é necessário que os suplentes, os vices, estejam colados, inteirados e atentos, porque eles podem, a qualquer momento, né, compor ali a diretoria em qualquer das funções titulares, certo? Então, extremamente importante todos os cargos de nossa diretoria. Todo mundo tem muita importância. Uma aula aí para vocês sobre toda a formatação da APLB, com relação a como aconteceu a eleição, tanto para a executiva, como também para a questão dos municípios. Dizer a vocês que nós vamos ali no nosso comercial, voltaremos já já e fique aí nos assistindo, porque quando voltarmos nós vamos estar o resultado da Delegacia Litorânea Norte Entre Rios. Sei que você está aí curioso para saber. Nos aguarde. Organizar as contas é tão mais fácil com Minhas Finanças. Como eles pensaram nisso? Como que a gente pode dar mais ferramentas para quem tá lá usando o app do bebê? Já sei. E se desse pra organizar os gastos por categorias? Tipo, gasto com pizza? Isso! E ainda ver os extratos de todos os bancos num só lugar. Genial! A gente criou o Minhas Finanças para você descobrir como é fácil organizar sua vida. Descubra o Minhas Finanças no app do bebê. Sercom Contabilidade, excelência em serviços contábeis para melhor atender a sua empresa com os seguintes serviços: contabilidade consultiva, abertura de empresas, regularização fiscal, declaração de imposto de renda, com uma equipe altamente profissional e atendimento personalizado sob o comando dos contadores Ícaro Almeida e Adriano Cavalcante. Contate-nos pelo telefone 75-3420-2736. Sercom Contabilidade, Avenida Juraci Magalhães, no centro da cidade de Entre Rios, Bahia. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. Oh, já está acabando. Tá não, ainda tem muita coisa aqui, tem um resultado, tem os informativos, né? Nos sensibilizando também com o pessoal aí das escolas do litoral, com as fortes chuvas de Subaúma, onde eu estive presente, os moradores, um momento assim difícil, até porque a gente fala de natureza. E nós vimos aí o nosso presidente Lula, né, participando de um encontro importantíssimo para falar sobre a questão ambiental no mundo, inclusive no Brasil. E nossa cidade, que é uma cidade com várias praias, nós temos 3 praias, Castriano, você já conhece, né? Subaúma, no Réveillon, eu estive lá, viu? E um lugar muito gostoso. Nós temos Massarandupior também, que é uma praia
mais calma, mas que o pessoal que gosta de acampar, tem um nudismo também, o pessoal que faz assim uma recepção muito boa. Tidinha, né? Nossa querida Matilde, professora de Massará, um beijo para você. Sei que você votou, sei que você deu sua contribuição e, como sempre, abrilhantando e fazendo um diferencial aí em Massará. Como também Porto de Sauípe, que já é uma praia mais desenvolvida, mais turística, e que a galera gosta mesmo, porque é mais badalada. Porém, nós tivemos aí as chuvas, infelizmente, essa semana não houve aula devido à questão das escolas alagadas, é uma questão que o prefeito se fez presente. Parabenizo o senhor Manuel Argolo, porque se fez presente lá. Tem a questão também de recursos, né? Não só a questão de participar, de ir, e vi também como os moradores, eles se amparam um no outro. Muitos preocupados com o vizinho, fazendo aquela corrente. E aí eu vou deixar para todos aqueles que queiram contribuir com o pessoal. Nós estamos arrecadando alimentos e estamos também arrecadando principalmente agasalho para as crianças. Entregue na sede da PLB. Nós vamos fazer um mutirão para poder estar ajudando essas pessoas. Já tem algumas pessoas que eu não vou citar nome, até porque as pessoas que fazem realmente esse trabalho não gostam, né? E nós vamos sim para dar um pouquinho da nossa contribuição, certo? Voltando aqui para a nossa pauta, né? Falando um pouquinho mais, eu quero dizer que Rui Oliveira, em nome da Delegacia Litorânea Norte de Entre Rios e da Regional, posso dizer assim, mais uma vez, é uma honra, é um prazer muito grande ter Rui Oliveira, essa pessoa, como nosso coordenador geral. Fala um pouquinho da expressiva, né, votação de Rui. Como você falou no início, tivemos um pouco apreensivo, mas como foi essa votação, no seu ponto de vista, mais perto da coisa, como é que ficou? Então, nós acompanhávamos muito, chegavam as informações até a gente, né, sobre as campanhas aí contra a entidade sindical. Eu digo contra a entidade sindical, porque quando você diz para uma pessoa desfiliar, para uma pessoa não participar de qualquer coisa da entidade sindical, você não está agindo contra a diretoria, você está agindo contra a entidade sindical, contra a luta dos trabalhadores na educação, contra a categoria dos trabalhadores na educação. Então nós precisamos ter essa clareza da situação, né? Quem quer ver a entidade sindical mudar, não está contente com a ação, quer ver a entidade sindical mudar, soma. Não diminui. É verdade. Soma com uma crítica positiva, soma com a força de trabalho, soma com a colaboração. Sugestões. Soma com a sugestão. Eu sempre sou assim, Lourdes, você sabe. Quando eu digo, tem esse problema, mas a gente resolve dessa forma. Ou dessa, ou daquela ali. Lógico. Então, quando a pessoa ela faz uma crítica, imediatamente ela já diz como é que pode melhorar para não ter mais aquela crítica, isso é positivo. Mas aquela pessoa que diz, eleição de chapa única não é democracia. Não me representa. Não me representa, pelo amor de Deus. Né? Não existe isso. Então, você que é diretor de escola, muitas vezes só formou aquela chapa, então a sua eleição não é democrática? Não é digna dos votos? O processo que lhe elegeu é irregular? E esse processo, que é semelhante ao processo da PLB, é marcando o xizinho na urninha, na cédulazinha. Tem que ter também a opção de você votar branco e você votar nulo? Você é obrigado a formar uma chapa contrária para concorrer com você? E se não tiver outra chapa, os colegas não vão votar? Se não tiver outra chapa, não é para votar? É para derrubar a eleição? É para prejudicar a escola? Então, nas associações de bairro, só teve uma chapa, então fecha a associação. Nas associações de produtores rurais, só é organizada uma chapa, acaba a associação. Nos partidos,
cada partido só oferece uma chapa. Então, se não tiver uma outra chapa, acaba com tudo. Nós precisamos perceber, gente, que essa discussão, ela é uma discussão que traz mais prejuízo do que lucro, né? Nós precisamos ser objetivos. Não teve outra eleição, beleza, vamos votar nessa aí. Ou então anule, ou vote em branco, né? Vamos respeitar o processo eleitoral, porque o princípio da democracia é a honestidade. Sim. A desonestidade, o mau-caratismo, a corrupção é a exceção. E nós não podemos regularizar a exceção como se fosse regra. O princípio na democracia é a honestidade. Então, quando uma pessoa pergunta que garantia eu tenho que a chapa que eu coloquei lá em branco, uma pessoa não foi lá e fez o X. Gente, é triste ouvir isso. É De triste. educadores. Porque você coloca as pessoas que se doaram para o processo em xeque. Quero já até agradecer, né, a Alane, parabéns pelo trabalho, que foi a presidente, que ainda foi, não, né, porque não terminou o processo terminou o ainda, processo. a Alane, a Cristina, parabéns, Cristina, pela sua atuação, como também Edilson. E é interessante lembrar que cada um pertence a uma função, professora, não docente, e Baca é porteiro. Então, isso mostra que todo mundo tem competência, todo mundo tem uma índole e todo mundo pode contribuir com a luta. Não esquecendo de você também, viu, Clemerson, como os demais que contribuíram para o processo, os motoristas e tudo mais. Foi uma votação que precisou de ter, como sempre tem, a questão dos representantes legais, porque eles foram instituídos da comissão, e é eles que respondem por toda a votação, certo? Para você ter uma noção, Lourdes, eu acompanhei a eleição nas 4 delegacias. E assim, eu não vou para ficar sentado, eu acompanho os trabalhos. É fácil. Eu só não entro na hora da apuração. Aqui, mesmo sem ser candidato, que eu poderia fiscalizar, mas eu não fui, primeiro porque tenho extrema confiança na comissão eleitoral, nas pessoas que conduziram o processo. Sim. Como eu disse, o princípio democrático é da honestidade e não da desonestidade. Imagine se a gente ficar pensando que todo mundo é desonesto. Não dá. Eu acho que a gente não anda na rua, né? Até em casa a gente vai ficar pensando, será que meu irmão está sendo honesto comigo? Então, o princípio é a honestidade. Bato nisso. Então, estive acompanhando as eleições, né, dentro do que me coube, claro. E na conversa com as comissões eleitorais, né, ou antes, ou no final do processo, ou durante, foi que eu tive acesso a inúmeras reclamações, aos questionamentos que o pessoal vai na escola e traz, né? E depois das apurações, o pessoal dizia, teve gente que escreveu, vá se aposentar, fulano de tal. O outro disse, fez a questão de escrever, voto nulo. Né? Teve gente que não escreveu fora do X, então a comissão entendeu por anular. Sim. Então assim, gente, faça o que for, a importância é a participação. Eu consigo avaliar os recados que a categoria quis demonstrar para a gente. Porque muita gente não tem a atitude de vir falar diretamente com a gente. Algumas têm, mas a grande maioria não. E nós avaliamos também desse pressuposto. O Entre Rios teve uma participação muito boa, uma votação extremamente expressiva. Essa votação ela se repetiu também em todo o estado da Bahia para a diretoria executiva estadual. E nós temos consciência de que precisamos melhorar em muitas coisas, mas que o trabalho que foi feito está no caminho ali da luta pelo direito dos trabalhadores na educação. Então, e aí chegamos à hora agora, né, do resultado da Delegacia Litorânea Norte de Entre Rios. Desde já agradeço aí a todos aqueles que fizeram parte de toda a chapa, né, da delegacia, dos núcleos,
como também os diretores daqui de Entre Rios. E nós tivemos aqui um número total de votantes de toda a delegacia, 1.063 votantes, entre os núcleos e também Entre Rios, que é a delegacia. Mas eu vou deixar clarinho, bem fácil para você entender como é que a coisa aconteceu. E Entre Rios, nós tivemos lá 613 pessoas que votaram, tivemos 85 votos em branco, 22 nulos e tivemos os validados 506 votos, onde tivemos um percentual na chapa de 82,5% de aprovação de votantes, do 100%, é claro. Nós tivemos no Conde, né? Tivemos 243 votantes, tivemos 243 votos na chapa validados, não tivemos nem brancos e nem nulos, foi 100% a votação do professor Guerreiro, e todo mundo já conhece a chapa do Joaci. Tivemos em Pedrão, né, também, que faz parte da nossa delegacia, nós tivemos lá 115 votantes, tivemos uma apuração de um voto em branco, nenhum nulo e 114 votos validados na chapa, onde tivemos aí um percentual de 99,1% de aprovação. Parabéns aí para Leandro, para a NASA, porque a Tanásia, né, a gente chama de NASA carinhosamente, foi muito boa a votação, e tivemos também a delegacia não, o núcleo de Cardeal da Silva, mais próximo daqui da delegacia, com 92 votantes, 86 votos válidos, 4 brancos e 2 nulos. E tivemos um percentual aí de 93,5% do total dos votos do núcleo de Cardeal da Silva. Parabéns aí para a Dominga, seja bem-vinda. Estamos aqui de braços abertos, vamos ter muito o que lavar roupa suja, conversar. Mais uma coisa eu lhe digo, com certeza essa votação significa que tanto os núcleos como a delegacia estão de parabéns. Vamos continuar na luta. Dizer a vocês daqui de Entre Rios, né, nos nossos informativos aqui, que nós já encaminhamos a folha, o ofício pedindo a folha de pagamento agora do mês de maio, para que a gente possa ver se todo o processo foi feito com relação ao reajuste da folha e que ficou acertado lá na Assembleia para professores e para não docentes. Claro que nós vamos dar publicidade, dizer aos colegas com relação aos processos, e nós estamos aguardando a chegada de um juiz ou da juíza na nossa comarca, mas isso não significa que os nossos advogados já deram entrada, porque todo mundo tem acesso e sabe que tanto o processo de 2011 a 2013 o prefeito recorreu, como o salário de dezembro. A luta continua. Quero mais uma vez agradecer a Cassiano, pedir que você faça suas considerações finais e agradecer por estar aqui dando essa aula a todos nós, para que os nossos colegas possam falar com propriedade. Então, Lourdes, me colocar à disposição para esses e outros assuntos. Vamos chamar assim. Quanto mais polêmicos, melhor. Eu sou sempre da opinião que o contraditório é extremamente importante. Quero, nessas considerações aqui, passar também o resultado aqui da eleição da Executiva Estadual. Foram 50.778 votos, 46.349 votos na chapa 1, 3.411 brancos e 1.018 nulos. Ou seja, a chapa 1 foi eleita com 91,28% dos votos em todo o estado da Bahia. E isso se repetiu, graças a Deus. O município que teve a aprovação menor ficou ali acima dos 80% e a grande maioria ficou acima dos 90%. Então, me colocar à disposição para o debate, para o diálogo, para o trabalho, dizer que temos mais
4 anos de muita luta, numa vida inteira de luta do trabalhador em educação, e agradecer. Muito obrigado. Então, agradecendo, só que não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não esqueçam de fazer isso, porque esse canal foi criado com o objetivo desse programa levar até você mais conhecimento. A gente sabe que as assembleias são importantíssimas, mas às vezes acontece muito embate, é muita troca de conhecimento, né? Precisa dar voz à categoria, é necessário. E esse canal é para isso, para que você coloque aí suas indagações, sugestões, críticas e autocríticas, né? Porque quando você critica e você diz o porquê que você está criticando, isso aí é que é importante. Só tenho que agradecer a todos vocês pela expressiva votação, mostrando que da minha primeira gestão até agora eu só evoluí em termos de votos e também acredito que com a formação da diretoria, porque se não fosse o coletivo, o conjunto, com certeza eu não estaria aqui e a PLB, Sindicato Delegacia Litorânea Norte, não teria uma expressão de voto, tanto pelos núcleos, como também pela própria delegacia. Meu muito obrigado, tenha uma boa noite, fique com Deus, beijo no coração, tchau, tchau.